divina origem da vida humana, o princípio alfa e o fim ômega, fim das filosofias humanas, queda do reinado do ouro, fim da dinastia do maldito Osíris. Sim, filhinho, o princípio de toda a vida é o fogo dos sóis. Todas as criaturas do planeta Terra e a própria Terra, se formaram nos sóis alfa e ômega, tudo saiu e se desenvolveu de uma microscópica fagulhinha, a fagulhinha cresceu em forma lentíssima, teve as formas mais imaginárias, passou por todos os tamanhos, até chegar ao tamanho atual. O crescimento se deveu às próprias pressões de temperaturas, houve temperaturas que vos são desconhecidas. O fogo era no princípio de cor branca, influência do leite solar, o fogo deixou uma cinza vivente, os atuais oceanos, em verdade vos digo, que até a água foi fogo, e todo elemento frio é. A natureza é uma reencarnação saída do fogo, a vida de um mundo saiu de si mesmo, o magnetismo foi criado pelas próprias pressões, o fogo produziu movimentos sucessivos, a expansão dos mesmos, está na presença dos mesmos, é a sucessão eterna das ondas ômega. Todo fogo produz um calor que são ondas, a terra que pisais, é um fogão que se desenvolve em contínuo descenso de temperatura. Imaginem que a superfície desse colossal fogão, é a terra ou crosta que pisais, o fogão ainda tem fogo em seu centro, e chegará um dado instante no futuro, que se apagará o fogão, e os movimentos da natureza, se tornarão lentos, um processo lentíssimo, que abarcará há milhões e milhões de anos. Este processo deu lugar ao nascimento de criaturas e elementos. Deveis saber distinguir o princípio inteligente e o princípio primitivo, Adão e Eva, e os homens das cavernas. O princípio inteligente ou angelical, é o princípio do tronco humano. Depois da queda de Adão e Eva, a criação mudou de qualidade e qualidade, de angelical, se tornou humana, de mortal, a mortal, é dizer que a intenção de vosso Criador, foi que a eternidade fosse permanente na terra. A desobediência de vossos primeiros pais, frustrou tal desejo. Os próprios elementos se dividiram em seus livre-arbítrios, porque ante tal acontecimento, a terra deixou de ser paraíso. O rigoroso da lei do Pai, está no mais microscópico da criação, seja na matéria ou no espírito. O paraíso de Adão e Eva, tinha o tamanho de uma bola de ping-pong, e a partir deste tamanho, a terra continuou se expandindo, com diferente qualidade e qualidade em todo o seu desenvolvimento. Essa qualidade e qualidade a transformou de paraíso, a mundo da luz com influência de trevas. Sim, filhinho, o princípio da vida humana começou com os céus abertos, porque a terra tinha o destino de paraíso. No princípio não estavam ainda Adão e Eva, porque ninguém é primeiro, só o Pai o é. Em verdade vos digo, que no princípio houveram tantas criaturas viventes, que nem todas as gerações que houveram a partir de Adão e Eva, os superam. No princípio, tudo era microscópico, e não se davam conta disso, tal como ocorre atualmente. A Terra foi, no princípio, planeta bebê, seus tamanhos superam 1 trilhão de trilhões, porque tudo começou por uma molécula. Esta molécula era fagulha expansiva, portanto, todo círculo é expansivo e relativo a seu desenvolvimento. O círculo começa no Sol alfa e termina no Sol ômega, 3 círculos na trindade solar, o princípio, desenvolvimento e fim, o ponto, o ângulo e o círculo, 3 geometrias distintas e uma só origem. Em verdade vos digo que todo desconhecido não é bem recebido. Me refiro, filhinho, ao princípio. De novo o princípio, a geometria materialista de teu mundo, é a geometria mais egoísta que existe, porque estão dominados pelo interesse, e em verdade te digo, que todos comerciantes do conhecimento, prometeram ao Pai, não comerciar, não deixarem-se influenciar por nenhum interesse, e em verdade te digo, que nenhum que comerciou com o conhecimento, nenhum entrará ao reino dos céus. Mais lhes valeria, não ter conhecido conhecimento algum. Sei, filhinho, que pensas em tua escritura. Assim é, Divino Pai Jeová, nas imprensas deste mundo, não fazem os trabalhos grátis.
Assim é, filhinho, assim é a exploração. Sei que nem mencionando o nome do pai, estes demônios deixam de cobrar. Na editora que mantu, o chamado gerente geral, não me deu importância, nem o pessoal com que trotastes, viram as provas, viajastes com muito sofrimento, para dar-lhes a conhecer a maior revelação da terra, e nenhum destes cegos quis investigar. São espíritos mundanos, que pediram no reino, ser os primeiros a receber a revelação. E são os primeiros a rechaçar. O mundo os conhecerá. Nenhum que me depreciou, entrará ao reino dos céus. Em verdade vos digo, que se tivessem publicado no mesmo instante, minha revelação, todos os filhos que trabalham nesta editora, entrariam ao meu reino. Era minha divina intenção, premiá-los, mas, pelos que me desprezaram, nenhum desta editora entrará ao reino dos céus. Não se ensinou a estes falsos cristãos que primeiro estão as coisas de Deus, que as leis do Pai estão por sobre todas as coisas. Não se comoveram ante o Filho que lhes enviei, assim o mundo não se comoverá por eles, porque serão desprezados por aqueles que por seus egoísmos mundanos, não entraram ao reino dos céus. E todo demônio que se mostrou uma rocha espiritual ante minhas sagradas escrituras, não entrará ao reino dos céus. Começando pela árvore que não plantou teu pai Jeová, a seita vaticana, os comerciantes de minha palavra, os que se atreveram a dividir a fé do mundo. Em muitas crenças, havendo um só Deus apenas, a verdade do Pai, não divide a seus filhos. Os divinos mandamentos foram dados por igual para todos, e em verdade vos digo, que a divina revelação não sairá de templo algum, nem de filosofia alguma que divida o mundo, nem de igreja alguma. A revelação sai dos humildes, porque eles são os primeiros no reino. Comerciar minha lei ou bendizer as malditas armas com que se matam os meus filhos. Não tem nada de humildade, é o oposto, é soberba. Não se os ensinou, falsos profetas de minha palavra, não matarás. Por que então abençoais ao demônio das armas? Por que as legalizais? Não vos estranhem, portanto, que a divina revelação não os leve em conta em nada. O Criador de toda a justiça não premia a injustiça, a castiga. E em verdade vos digo, demônios, que vós sereis os primeiros a ser castigados. Assim como dividistes a meu rebanho em falsas crenças, assim sereis divididos vós. Com a vara que medistes, sereis medidos. Vossos ensinamentos são falsos, porque nenhum chamado cristão, por vossa culpa, entrará ao reino dos céus. Vós compactuastes com o ouro, nunca devíeis ter reconhecido o poder do ouro. Não se vos ensinou, hipócritas, que não se pode servir a dois senhores. Ou se serve ao Pai sem violar sua lei, ou se serve ao ouro. Em verdade vos digo, que vós dividistes ao espírito humano, e nenhum espírito dividido entrará ao reino dos céus. Ninguém saiu dividido do reino em seu conceito, com respeito ao Pai, porque meus divinos mandamentos são comuns a todos, a ninguém dividem. Não se vos ensinou que só Satanás divide e se divide a si mesmo. Vós, demônios, sois os violadores de minha lei. Não tivestes a capacidade moral para manter a unidade do mundo, porque fizestes alianças com os demônios do ouro. E em verdade vos digo, que sois os seguidores do maldito Osíris, o faraó que ensinou ao povo de Israel a cobiçar o ouro. Em verdade vos digo que vossas inclinações a violar meus divinos mandatos, não é de agora. Sua causa se remonta à era faraônica. Não se vos ensinou que todo espírito nasce de novo, de outras existências vem vossa imperfeição, de outro nascer de novo que ocorreu em outra época. E em verdade vos digo, espíritos religiosos, que na era faraônica, criastes o materialismo dessa época, inculcastes a minha primeira semente galáctica, a adoração de muitos deuses. Eis aqui a origem de vossa tendência a personificar em imagens materiais, o que é de Deus, e o que é do Pai, não está em vossos templos materiais, está na própria criatura. Está em suas próprias ideias. Não se vos ensinou, espíritos atrasados, que Deus está em todas as partes.
estou também em toda a ideia de todo ser pensante, e se estou nas ideias de meus filhos, por que engrandecestes os templos materiais? Não disse meu divino mandato, não adorarás imagens nem templos nem semelhança alguma. Sois os anticristos de minhas escrituras, porque basta violar no mais microscópico grau meus divinos mandatos, e se é um anticristo, houveram muitos anticristos, mas, vós demônios, sois os maiores, porque os outros anticristos, foram influenciados pelas injustiças do mundo, injustiças que vós, falsos profetas de minha palavra, aprovastes, não fizestes pacto com o capitalismo, não coroastes e bendissestes a seus reis, não lhe abençoastes suas armas. Sois ou não sois o anticristo? Vós fizestes o contrário aos mandatos, tal como fizestes na era faraônica, é por isso que disse ao meu primogênito por telepatia vivente, sobre esta rocha construirei minha igreja, e sobre ela, não prevalecerão as portas do inferno. Este último significa que só a justiça do Pai prevalece, rocha significa dureza espiritual no reino dos céus. Quando meu divino Filho Solar Cristo disse, o fez olhando o futuro, não se vos ensinou que vosso Deus está em todas as partes. A Trindade está em tudo imaginado, está também nos tempos, passado, presente e futuro, e em verdade vos digo, que o que meu divino Filho viu em vosso futuro, foram vossas próprias violações, ele viu como perseguieis aos primeiros cristãos, por rivalidades religiosas. Divino Pai Jeová, vejo colossais fogueiras. E vejo muitos seres retorcendo-se de dor. Assim é, filhinho, vês o que vistes no passado, estes demônios caíram no erro desde o mesmo instante, em que se proclamaram teus seguidores, esqueceram que os humildes sendo os primeiros, eles tinham o divino direito, a ensinar a nova doutrina, e em verdade vos digo, que é mais fácil que entre ao reino, um humilde, do que um que foi religioso. O humilde não leva o pecado de dividir ao mundo, o religioso lançou a primeira pedra, e em verdade vos digo, que nenhuma criatura humana, deveria lançar pedra filosófica alguma, não se vos mandou ser humildes, por sobre todas as coisas. E em verdade vos digo, que os culpados das causas de todas as pedras primeiras, que minhas criaturas lançaram, recaem os que criaram o sistema de vida humana. Eis aqui é vosso demônio, e não há outro. Toda a injustiça material saiu do demônio chamado capitalismo, são os únicos causadores da infelicidade material em vosso mundo, e em verdade vos digo, que os tirarei de cima, a todo demônio explorador, a todo ambicioso, a todo imoral em vossa convivência. E não ficará escandaloso algum, demônios da estirpe faraônica. Estirpe significa em ciência celeste, o pior da espécie. Em verdade vos digo, que toda autoridade terreal que, podendo ter cortado pela raiz, as modas imorais e não o fizeram, não entrarão ao reino dos céus. Foram cegos com respeito à moral do Pai, mas lhes valeria, não ter pedido ser autoridade na terra, a toda chamada autoridade, se lhe exige mais, o chamado capitalismo que é vosso jugo, começou com a maldita era Osíris, cuja filosofia diz, só o ouro. Desta filosofia saiu toda uma gama de espíritos exploradores, ambiciosos, astutos, monopolizadores, caloteiros, julgadores, mafiosos, imperialistas, monopolistas, e tudo pior que tem vosso mundo. E em verdade vos digo, que se o mundo não os tivesse conhecido, todos vós entraríeis ao reino dos céus, sempre que não houvessem os homens, criado as chamadas religiões, ou qualquer outra filosofia que divide ao espírito. Todos vós, ao sair de meu reino, não saístes divididos em crenças, porque a verdade no reino é uma só, um só Deus apenas, e prometestes ao Pai, retornar igual, mas, em verdade vos digo, que nenhuma criatura humana, retornou igual. Eis aqui vossa luta entre o bem e o mal, o bem unifica, e o mal divide. As 318 virtudes de vosso pensar, se veem obrigadas a tomar diferentes determinações.
pois possuem um livre-arbítrio, tal como o possui o espírito, porque ninguém é deserdado, tanto direito tem o espírito, como a virtude. Tudo o que faz o espírito, repercute nas 318 virtudes, que são vossa arca de alianças viventes. E quando o espírito é dividido entre dois senhores ou duas ou mais filosofias, as virtudes também se dividem, porque tem direito à opinião e a escolher, e quando isto acontece, o espírito fica só, fica em trevas porque as virtudes da luz o abandonaram por causa do espírito ter escolhido a divisão. Compreendeis agora, demônios da rocha, o abismal significado das parábolas. Não se pode servir a dois senhores, ou aquela. Só Satanás se divide a si mesmo. Em verdade vos digo, espíritos atrasados, que por vós, nenhum espírito humano entrou nem entrará ao reino dos céus, porque vos haveis dividido em espírito. Por vós, demônios, as mentes humanas estão confusas ante tantas religiões, as haveis feito duvidar, e em verdade vos digo, que todo o que fez duvidar, não entrará ao reino dos céus. Toda filosofia ou ciência humana que dividiu mentalmente a meus filhos, não conhecerá o reino do Pai. Vos acuso, ante os humildes de coração, de comerciar e escandalizar com minha divina lei. Não saiu de vós, imorais, o matrimônio pomposo. Em verdade vos digo, matrimônios do mundo, que todos aqueles que contraíram matrimônio com pompa e hipocrisia, não entrarão ao reino dos céus. Não se pode servir a dois senhores, e vós servistes ao senhor da pompa e esquecestes que em muitas partes do mundo, meus humildes não tinham o que comer. Matrimônios hipócritas! Sois edifícios branqueados por fora e corrompidos por dentro, e em verdade vos digo, que todo matrimônio que se efetuou em algum templo material, não é válido ante o Pai, porque os templos materiais e as religiões, não estão em minhas escrituras. As chamadas religiões ou filosofias que dividem ao mundo, são desconhecidas no reino dos céus. As religiões pertencem às mentes humanas, é uma consequência do livre-arbítrio humano, que interpretou minhas escrituras, segundo seus interesses e conveniências. O único que se conhece no reino, é o trabalho, o que se ganha com o suor da testa, o mérito espiritual, o que custa, e quanto mais custa um desejo, maior é o prêmio no reino dos céus. A adoração material nunca foi do agrado do Pai, porque o mérito, em sua qualidade e qualidade, é microscópico, porque em verdade vos digo, que é mais fácil que entre ao reino, um que trabalhou humildemente toda uma vida, que um que me adorou toda uma vida. E em verdade vos digo, que o próprio trabalho, é o templo e a mais elevada adoração ao Pai. Na adoração da fé, a criatura faz uso de seu livre-arbítrio, o amolda segundo sua vontade. No trabalho, a criatura compraz ao Pai, imita o que seu divino livre-arbítrio expressou. Ganharás o pão com o suor de tua testa, quer dizer em outras palavras, só com o mérito, entrarás ao reino. Sei que todos devem pedir ao Criador, sendo que tudo é criado, mas o mérito é, e é mais fácil que entre ao reino, um que comprazia ao Pai, segundo seus mandatos, que um que se deixou levar por seus impulsos e lhe adorou materialmente. Em verdade vos digo, que não ficará neste mundo, templo material algum, porque árvore que não plantou o divino Pai, da raiz será arrancada. Tudo que se fez fora de minhas escrituras, nada ficará. A doutrina do Cordeiro de Deus substituirá o que não foi feito, e em verdade vos digo, que pela primeira vez neste mundo, se levarão em conta minhas escrituras. Só se serve a um só Senhor, a um só Deus apenas. Vossa época, por servir a muitos senhores, por servir a interesses mundanos dos mais iludidos, fez com que nenhum de vós entre em meu reino. Eis aqui vossa prova de vida, suportastes a legião de Satanás, que vos dividiu em espírito e em matéria. As chamadas religiões vos dividiram em espírito, e os chamados ricos, vos dividiram no material, pois uns são ricos e outros são pobres. Vós mesmos escolhestes esta forma de vida, com todas as suas consequências, e prometestes ao Pai não deixar-se influenciar pelos demônios.
Mas, escrito está que este mundo voltou a cair, porque todos vivestes iludidos, vossa suprema aspiração não foi servir ao Pai, por sobre todas as coisas, vossa aspiração foi a de fazer-se rico, com o mínimo esforço e no mais curto tempo, e muitos, para consegui-lo, chegaram inclusive a matar, levantar falsos testemunhos e mentir. Em verdade vos digo, que apesar de se poder ser rico por esforço e trabalho, tal filosofia não a ensinou o Pai. Não se vos disse que é mais fácil que passe um camelo pelo buraco de uma agulha, que um rico entre ao reino dos céus. E em verdade vos digo, que não existe rico algum, que não haja enganado a seus semelhantes. Se não fostes capazes de cumprir com os mandatos do Pai, menos capazes sois de escapar à influência do ouro que tomastes por sistema de vida. E em verdade vos digo, que nem vossos guias cegos nem nenhum poder humano, vos livrará do chorar e ranger de dentes que se aproxima, porque todo o que viveu pelo ouro, não será ressuscitado em carne nova no ano de 2001, porque vos dividiste servindo ao bem e ao mal, vosso todo sobre todo, deixou de sê-lo, e o poder e o brilho magnético do Filho primogênito, pertence a um todo que não se divide, serve a um só Senhor, e não vos ressuscitará. E em verdade vos digo, que todo ressuscitado em carne, voltará a ser criança de 12 anos, não se vos ensinou que toda criança é a primeira no reino? O é também no juízo final. E em verdade vos digo, violadores de minha lei, que o milênio de paz se inicia com filosofia de criança, saída da inocência, e não de vossas filosofias adultas e corrompidas. Nenhum de vós está entre meus escolhidos. Seguireis vosso destino de mortalidade, porque os libertinos como vós só se lavraram a morte. Tivestes toda uma vida para escolher o caminho do reino, mas a comodidade, a ilusão, os interesses efêmeros e as influências que só servem ao ouro, vos condenaram. E em verdade vos digo, que todos aqueles que se deixaram influenciar por vaidades do mundo, não entrarão ao reino dos céus, porque não se pode servir a dois senhores. E todos aqueles imorais que, sendo homens, vestiram-se como mulher, e todas aquelas escandalosas que, sendo mulheres, vestiram-se como homens, nenhum entrará ao reino dos céus. E em verdade vos digo, que os pais que vos criaram, têm também sua culpa. E em verdade vos digo, que vossos filhos e filhas, vos amaldiçoarão por ser pais ignorantes de minhas escrituras. E em verdade vos digo, que de toda uma pontuação de vida escandalosa, 1/3 se lhe tira aos escandalosos, e se soma a pontuação de seus pais, pontuação de trevas é. E em verdade vos digo, que todo escandaloso ou escandalosa de moda, deverá somar todos os segundos que durou neles. A moda escandalosa, toda a pontuação e toda a justiça, se inicia a partir dos 12 anos, e se as crianças e a inocência viam vossa escandalosa maneira de vestir, vossa pontuação de trevas, seja multiplicada por 3, e por cada segundo transcorrido, corresponde uma existência de expiação, que devereis cumprir em distantes mundos fora do reino dos céus. Vossa eternidade espiritual, se pesa e se julga em eternidade, 1 trilhão de trilhões ou infinitamente mais de mundos ou de existências, são menos de um instante ante o Criador. Se todo o espírito nasce de novo, cumpre existências por toda sua eternidade, nada tem limites no Pai, nem a herança que representam seus filhos, e os que se mostraram desnudos ante o mundo. Malditos são, e pobres daqueles que falem o maldito, porque se farão cúmplices, e a lei recairá sobre eles. A palavra maldito, significa espírito do mal, e todo maldito é arrebatado pelas trevas, quando deixa a vida, porque nem seu anjo da guarda, fica com ele, ainda que o quisesse. E em verdade vos digo, que infinitas vezes, os anjos da guarda, com divinas lágrimas em seus olhos, abandonam a seu discípulo, quando este é amaldiçoado pela lei do Pai, e em microscópicos invisíveis discos voadores, empreendem o retorno ao reino dos céus. O de acima é igual ao de abaixo, a maldição tem infinitos graus,
porque não sois o único mundo no universo. Há maldições que até o próprio Satanás treme, porque uma treva esmaga outra, e em verdade vos digo, que nem as trevas nem a luz têm limites, as trevas são produto das imperfeições dos filhos da luz. Meu tempo não é como o vosso tempo, em meu tempo gravitam os mundos de ontem, de hoje e de amanhã. Meu tempo é eterno e dentro dele estão os tempos relativos como o de vosso mundo. Meu tempo é persistente a tudo imaginado. O tempo divino cria os tempos materiais, e todo tempo material volta ao tempo divino, porque o que sai do Pai, retorna ao Pai. Até vossos invisíveis micróbios, retornam a seu lugar de origem. Em verdade vos digo, que todo maldito passa da terra às trevas, porque ninguém da luz o defende, só o Pai pode, mas tudo se cumpre segundo o grau de consciência de cada um. De vós mesmos sai vosso destino, porque cada um faz seu próprio céu. Vossas ideias são vossos juízes, porque toda ideia fala no reino dos céus. Toda microscópica ideia se torna gigantesca no reino. Não se vos ensinou que todo humilde é grande no reino? E quem mais humilde que vossas próprias ideias, que sentis e não vedes? A ideia é uma onda física que depois de ser pensada, viaja ao espaço, é uma microscópica harmonia saída de vós. A ideia provoca ruídos que vós jamais capturareis. A ideia é expansível como o próprio universo. O que tem o microscópico, o tem também o colossal. Ninguém é deserdado. A ideia, sendo microscópica, é a semente da eternidade, porque de uma ideia brota um colossal planeta. Há que ser pequenino e humilde, para chegar a ser grande no reino dos céus. E todo planeta foi pequenino. A ideia que emanais, sai de vós em forma linear, e se torna circular à medida que se expande pelo universo. Eis aqui o alfa e a ômega, a linha e o círculo. Toda a geometria nasce simultaneamente na matéria e no espírito. Vosso corpo é carne e espírito, e vossa herança contida na ideia é a eternidade de vossa filosofia. E em verdade vos digo, que vos estendeis pelo infinito, mas não entrareis ao reino dos céus, porque sois microscópicos e, por sua vez, violadores de minha lei. É por esta causa universal, que toda a escritura do Pai, vos vem ensinando através dos séculos a ser bons e não maus. Aquele que foi bom na vida, não cessou de criar paraísos, pois a filosofia que pensou em sua qualidade e calidade fazem que seu fruto seja um planeta paraíso, e o que foi mau, não cessou de produzir futuros infernos. Toda a ideia contém uma filosofia vivente, e em verdade vos digo, que as futuras criaturas que habitarão o planeta cuja origem saiu de vossa ideia terão a mesma filosofia de vosso pensar. As criações do Pai são infinitas e colossais, e as vossas, microscópicas. Assim começaram os colossais sóis primogênitos do macrocosmo, foram micróbios ou ideias, para chegar a ser grandes no reino dos céus, e ainda seguem expandindo-se, porque tudo o que saiu do Pai, não tem limites, jamais se lhe conhecerá limite algum. Um que acreditou ultrapassar o limite do Pai. O mundo conheceu por Lúcifer, e não se deu conta que o limite era ele mesmo. Satanás se dividiu a si mesmo, suas virtudes de anjo de luz se repartiram pelo universo, e seu limitado poder não voltou a reinar mais no reino. Em verdade vos digo, que a todo mal e perverso, lhe ocorrerá igual, porque todo mal e perverso é também um demônio vivente. As influências do reino se levam aos planetas distantes. Em cada espírito existe saturação de luz e trevas, porque de magnetizações maiores infinitas saístes. Tudo o que tendes vós em miniatura, existe em grau colossal no macrocosmo, e sois uma microscópica parte dele. Toda reencarnação é feita onde não existe limite algum, nem na matéria, nem no conhecimento. O lugar de vossas reencarnações segue criando criaturas. Se acabarão os atuais universos, nascerão outros, e esse lugar seguirá ainda criando. E em verdade vos digo,
que tais lugares se contam por infinitos, nem o número dos grãos de areia que contém vossos desertos, vos podem dar um cálculo. Tudo é expansível em todos os instantes imagináveis. Na criação do Pai, as expansões ocorrem em todas as partes, acima e abaixo. Cada ideia que gera cada mente, é uma futura expansão, que não se deterá jamais. O universo é expansivo e pensante, toda mente gera universos, que não se deterão jamais. O movimento eterno sai do Pai, e o recebem os filhos. O espaço e o tempo, se tornam matéria no macrocosmo, se tornam planetas e também espíritos solares, porque matéria e espírito são uma mesma coisa, saídos de uma mesma lei, manifestados por um instante, em infinitas formas, que não tem fim. Vosso mundo é um mundos da carne, um sistema de vida, quase totalmente desconhecido no universo. Os mundos do macrocosmo representam o mais conhecido, e são, por sua vez, os desconhecidos. A forma inaudita em que o universo se expande, faz que todo mundo que passou por importante, deixe de sê-lo num instante. A glória universal representa um minúsculo ante a glória do Pai. Todos os universos dentro do mesmo universo emulam ao Pai, porque havendo criado tudo, todos possuem sua herança. O que é do Pai, é também do Filho, e o do Filho, é do Pai. Eis aqui o divino comunismo celestial. O amor comum do Pai reencarnado no Filho, traz o equilíbrio em planetas, onde as trevas semearam desequilíbrio, tal como ocorre em vosso mundo, em que o eixo polar da Terra está desviado em 42. O desequilíbrio que começou no mesmo instante em que a serpente faraônica tentou a vossos primeiros pais terreais.